Olá a todos! Neste vídeo vou mostrar como iniciar uma aplicação base Java com uma base de dados localmente utilizando o Docker. É uma excelente forma de isolar o ambiente e evitar problemas com a configuração da base de dados em diferentes sistemas. Como exemplo, vamos utilizar uma aplicação Java Spring Boot Multimodal com uma base de dados MySQL. O que é o Docker? O Docker é uma plataforma aberta para o desenvolvimento de aplicações utilizada para apoiar DevOps e desenvolvedores. Usando o Docker, os desenvolvedores podem criar, empacotar, entregar e executar aplicações na forma de containers leves, portáteis e autossuficientes, capazes de funcionar praticamente em qualquer lugar. Os containers permitem que os desenvolvedores empacotem a aplicação juntamente com todas as suas dependências e a implantem como um todo. Os conceitos principais da tecnologia Docker são as imagens e os containers. Uma imagem Docker contém tudo o que é necessário para executar o software. Código, ambiente de execução, por exemplo, JVM, drivers, ferramentas, scripts, bibliotecas, etc. Um container Docker é uma instância em execução de uma imagem Docker. No entanto, ao contrário da virtualização, o container Docker opera no núcleo do sistema operativo do host. Na imagem Docker, não há um sistema operativo separado, como mostrado nesta figura. Portanto, é uma espécie de compilação local para o seu projeto de aprendizagem. Por que digo projeto de aprendizagem? Mas apenas porque em produção tudo acontece de forma um pouco diferente e é provável que você utilize os scripts prontos ou os escreva você mesmo, mas o sentido será muito semelhante. Hoje vamos considerar uma versão, digamos, lit. Fácil, japonês, que se adapta perfeitamente ao seu projeto pet. Por exemplo, se o seu projeto é uma espécie de backend para uma aplicação, ou se você escreveu um bot do Telegram com uma base de dados, ao não executar o seu programa no IntelliJ, você obtém algo como um servidor local. Mas a verdade é que ele funcionará apenas enquanto o seu computador estiver ligado. No entanto, você sempre pode executar a imagem compilada em um servidor na nuvem. Por exemplo, AWS. Este será um dos nossos próximos vídeos, ou talvez já tenha sido lançado. Nesse caso, aparecerá um link acima. Todo o processo pode ser dividido em várias etapas. Criação de uma rede virtual, criar uma imagem da aplicação, criar uma imagem da base de dados, criar containers para a aplicação e para a base de dados. Claro, vamos iniciar os containers. Tudo isso pode ser feito, por assim dizer, passo a passo, ou pode-se iniciar através do Docker Compose. Vamos lá! Se você ainda não tem o Docker instalado, acesse o site oficial do Docker e baixe o arquivo de instalação para o seu sistema operativo. Instale o Docker de acordo com as instruções. É bastante simples. Depois de fazer isso, pode-se dizer que praticamente 50% do trabalho já está feito. Esta é uma interface gráfica conveniente. Temos containers, nossas imagens. Estes são, na verdade, os dois parágrafos que você precisará para o trabalho. Você, claro, precisará se registrar aqui. Você terá acesso ao Docker Hub, onde poderá armazenar suas imagens. Mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Agora, você só precisa instalar isso. Estou certo de que, neste ponto, você não terá nenhuma dificuldade. Vamos voltar ao nosso programa principal. O primeiro comando de que precisamos é o seguinte. Docker Network Create Docnet, o que isso realmente significa? Como pode ser visto no texto do próprio comando, ele cria uma rede com o nome Docnet. Este nome pode ser qualquer um à sua escolha. O principal é que você o memorize e depois o digite sem erros. Esta rede será utilizada para conectar os containers. Isto permitirá que eles comuniquem entre si pelos seus nomes através do DNS. Se o tipo de rede não for especificado, o Docker cria uma rede do tipo bridge, que é local, e isola o seu tráfego de outras redes. Existem, claro, outros tipos de redes: Host, Overlay, Make, Blend, Knon. Cada uma tem as suas características e áreas de aplicação que você pode sempre consultar no site oficial do Docker. Executamos o comando. Erro porque a rede Docnet já existe. Vamos, por exemplo, nós. Vamos criar outro, Docnet 2. Você também deve ter uma mensagem assim. A rede foi criada, agora precisamos criar os containers que irão se comunicar nesta rede. Mas os containers são criados a partir de uma imagem, por isso, primeiro vamos criar a imagem. E começaremos com a imagem da base de dados. Surge uma pergunta lógica. Qual é a diferença de onde começar? A diferença é que, durante o lançamento do container com a nossa aplicação, o Wikibase será executado e tentará aceder à base de dados. E ainda não existe, por isso o primeiro. A ser criado e iniciado deve ser o container com a base de dados. Não vamos criar uma imagem da base de dados, porque já existem imagens para todas as principais bases de dados disponíveis publicamente no Docker Hub. Portanto, vamos simplesmente baixá-lo do web com um comando especial. Parece que já o tenho baixado, então vamos removê-lo. Então, vejam que não temos MySQL. Voltamos e executamos o comando. Vejam, está a fazer o download da imagem. É preciso esperar um pouco, dependendo da velocidade da sua internet. Vamos voltar ao Docker e verificar. A imagem do MySQL foi criada. Agora poderemos, com base nesta imagem, criar um container.
O que precisamos para isso? Claro que é um comando especial. Ele se parece mais ou menos assim. Algumas palavras sobre o que está a acontecer nesta linha de comando. Docker Run é o comando principal para iniciar um novo container. P3307 3306, esta opção indica que a porta 300306 dentro do container, que por padrão é a porta do MySQL, deve ser mapeada para a porta 300307 na máquina host. Isso significa que você poderá se conectar ao servidor MySQL na porta 300307. Esta é a porta externa e interna, no meio como SQL Code. Este é o nome do seu container. Você pode escolher o nome que quiser. Rede. Lembram-se? Uma vez criámos uma rede, mas eu a recriei. Agora chama-se DocNet 2. Excelente. MySQL root password. Esta é a palavra-passe para a sua base de dados. E, na verdade, o nome da sua base de dados no final, MySQL, é o nome da imagem do Docker que é utilizada para criar o container. Como acabamos de descarregar a imagem MySQL do Docker, ela é chamada simplesmente de MySQL. O comando está pronto, só falta executá-lo. Se você vê essa resposta, significa que está tudo em ordem. Estamos, claro, a verificar. Entramos nos containers, encontramos o SQL Conf. Assim como o chamamos, e ele iniciou-se imediatamente. Agora a nossa base de dados está à espera de ser acessada e nós continuaremos. Com a base de dados resolvida, agora vamos para a imagem da aplicação. Para isso, precisamos do comando docker build tapimage. Este é, na verdade, o nome da sua imagem. Você é livre para inventá-lo como preferir. No final, chamamos o ponto. Mas para criar esta imagem, precisamos de uma instrução sobre como montá-la. Em primeiro lugar, precisamos criar um arquivo Docker na raiz do projeto. O conjunto mínimo de instruções pode sempre ser encontrado na vastidão da internet. Vamos analisá-lo. Isto, na verdade, é onde indicamos a nossa JVM OpenJDK21, o que precisamos copiar para esta imagem. Eu copio para lá o arquivo env com as variáveis, o nosso próprio jar do aplicativo. Como ele será iniciado e, por precaução, indico a porta. Tudo parece estar bem, nós indicamos onde encontrar o nosso arquivo jar, mas ainda não o temos. Mas isso é corrigível e chegaremos a isso. Estou certo de que você, claro, já corrigiu todos os erros no programa e os seus testes estão a correr bem. Isso é como uma axiomática. Vamos abrir o painel Maven, eu já o tenho aberto e, claro, para começar, tudo precisa ser limpo. Selecionamos o comando Clean. Se você é fã da linha de comando e não confia em interfaces, pode, claro, instalar o Apache Maven visitando o site oficial deles. No primeiro link há um download e uma instrução de instalação que é muito fácil, portanto, não deve haver problemas com isso. Depois de instalar, com o simples comando maven clean, alcançaremos o mesmo efeito. Assim, limpamos tudo, agora vamos levantar, e clicar em instalar, e os arquivos já serão criados. E aqui é um detalhe. Se todas as variáveis utilizadas na sua aplicação estiverem definidas, por exemplo, no arquivo de propriedades da aplicação ou explicitamente indicadas no código. Não sei, claro, porque vocês fizeram isso, uma vez que agora estão disponíveis para todos que têm o código, e vocês não podem armazenar o código de forma segura no GitHub. Mas vamos supor. Então vocês podem passar para a próxima etapa. Mas se você tem variáveis do tipo chaves para o Zoom, para o chat, para o GPT, para o bot do Telegram armazenadas em um arquivo, NV, nesse formato, isso já é mais seguro, pois agora seu código pode ficar tranquilo no mesmo. GitLab. Ninguém jamais usará suas chaves, ainda mais, pois elas podem valer dinheiro. Eu tenho exatamente esse caso. Eu uso a biblioteca NV para trabalhar com variáveis do arquivo NV. Ao executar o programa no IntelliJ, você, claro, não terá problemas, mas ao construir a imagem e trabalhar em containers, você receberá um erro indicando que não há acesso ao NV. Ele aparecerá mais ou menos assim. Portanto, precisamos fazer algumas alterações, nomeadamente indicar onde procurar o NV, para encontrar essas variáveis. Inicialmente, eu tinha indicado. Aqui, este é o uso padrão do NV, e ao trabalhar entre os desenvolvimentos do IntelliJ, você não terá problemas. Ele encontra o arquivo NV sem problemas, mas não vou abri-lo por enquanto, pois contém todas as chaves e ele utiliza essas variáveis a partir dele. No entanto, ao trabalhar na imagem, ele enfrenta dificuldades com isso. Nós indicamos a ele onde ficará exatamente este NV. Teremos o arquivo NV na pasta app. É por isso que indicamos que vamos copiar os arquivos NV para a pasta app, uma única pasta onde tudo estará, e é neste mesmo endereço que o nosso código irá procurar o NV. Foi por isso que comentei isso à mão e acrescentei uma expressão mais precisa. Agora podemos executar o install tranquilamente. Todos os arquivos já serão gerados. O jar foi criado. Claro, eu já tinha o código organizado previamente. Estamos a trabalhar em módulos de forma que o principal seja o módulo app runner. Na verdade, é por isso que vamos usá-lo a seguir no jar a partir da sua pasta. Na verdade, agora temos tudo pronto para criar a imagem. Docker build appimage. Este é o nome da nossa imagem. No final, um ponto.
Estamos a iniciar. Agora, a imagem foi criada. Vamos verificar. O AppImage está visível na lista das nossas imagens. Estamos de volta. Agora só nos resta iniciar a nossa imagem no container. Utilizamos a rede DocNet 2, a porta interna e externa, o nome do container AppConf, um nome à sua escolha. O host da base de dados chamamos container SQL Conf, a porta interna pela qual eles irão comunicar, o nome da nossa base de dados e a senha para a base de dados. E o nome da nossa imagem, no qual este container será criado. Digamos que vemos o comando com sucesso. Vamos ao Docker, nos containers, e vemos que o nosso container SQL está em execução. Funciona. E o app também está em execução, funcionando. Como podemos verificar isso? Assim, temos o nosso bot do Telegram. Portanto, vamos apenas abrir o Telegram e ver se o nosso bot está a funcionar. O bot responde, o que significa que tudo está a funcionar. Ele nos oferece a opção de nos registarmos, para que você possa ter certeza de que isso funciona através do Docker. Vamos ao nosso Docker e paramos os nossos containers. Vamos supor apenas a container. Voltamos ao Telegram. Mais. Uma vez, chamamos o Start. Vemos que o bot não responde. Tudo ótimo. Foi um caminho mais longo, que, claro, pode ser encurtado se utilizarmos um arquivo Docker Compose especial. E assim, tudo irá iniciar com apenas um comando. Para isso, claro, precisaremos de um arquivo Docker Compose separado, onde, na essência, estarão escritas as mesmas comandos, mas de uma forma um pouco diferente. Vamos analisá-lo com mais atenção. Aqui, claro, existem algumas nuances. O nosso arquivo Docker Compose consiste em dois serviços. Isto, na verdade, é a aplicação e a base de dados. Isto, na verdade, é a própria aplicação e a base de dados. Vamos analisar mais detalhadamente cada um destes pontos. Aqui você tem duas opções. Você pode especificar a criação de uma nova imagem, ou seja, você escreve novamente o comando build, o contexto default e a instrução de como essa imagem será construída a partir do arquivo Docker que você viu anteriormente. Aqui está ele. Não mudamos nada aqui, mas também é possível criar sua imagem através da linha de comando e enviá-lo para o Docker Hub. Assim, a sua construção ficará assim. Aqui está a sua aplicação, onde encontrar a imagem. Vá ao Docker Hub. Este é o meu nome no Docker Hub. E a imagem, na verdade, já está lá. Lattice é a última versão desta imagem. Se você tem algo armazenado no Docker Hub, pode ir até lá pelo interface e verificar. Eu tenho apenas uma imagem lá. Com isso, estamos esclarecidos. A porta é claro 880i. Novamente, as variáveis da nossa base de dados. Temos um nome, uma senha, o nome da nossa base de dados novamente no final lá e uma linha importante de dependência on. Esta é uma dependência. A construção desta parte depende do MySQLDB, ou seja, na segunda parte. Lembre-se, eu disse anteriormente que é importante respeitar a ordem de criação e execução dos containers. Portanto, enquanto o MySQLDB não estiver em funcionamento, esta parte não será executada. Do que é feito o MySQL? Novamente, pega a imagem do MySQL. Ou seja, se escrevemos image, isso é um sinal para procurar a imagem no Docker Hub. E as nossas variáveis, novamente, a senha e o nome da base de dados. E também a porta interna e externa. Na verdade, é isso. Vamos configurar para que o nosso novo seja criado. Vamos usar os prontos. Vamos entrar no nosso Docker. Esses containers, na verdade, podemos deixá-los. Eles não nos atrapalham. Apenas podemos pará-los. E tudo, só nos resta executar apenas um comando e observar como tudo será montado. O comando é Docker Compose App. Ótimo. Pronto para conexão. Vamos entrar no nosso. Janela de encaixe. Vemos o nosso Compose. Ele reúne dois clusters. Muito conveniente. Vemos que temos uma base de dados em execução. Resta iniciar a nossa aplicação. Se formos para o nosso ambiente de desenvolvimento, as mesmas comandos ocorrem. Compilação completa do projeto. Tudo iniciado. Vamos para o Telegram. Vemos que ele já nos respondeu. Bem, para ter certeza, vamos pressionar o botão de início mais uma vez. Tudo está a funcionar, tudo corre com um único comando. E é isso, nós iniciamos a nossa aplicação Spring Boot com uma base de dados MySQL utilizando o Docker. Agora você tem um ambiente de desenvolvimento pronto, que pode ser facilmente reproduzido em qualquer computador. Não é necessário perder tempo a configurar uma máquina virtual. Se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se e, claro, deixe um comentário. Para você são apenas alguns segundos, mas para nós é muito gratificante. Até à próxima nos próximos vídeos.